Hoje quero contar uma história para vocês. Uma história que foi contada pelo próprio Jesus e foi registrada no Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, dos versículos 19 até o versículo 31. Conta-se a história de 3 personagens. Abraão, um homem muito rico, e Lázaro. É interessante que essa história tem nomes de pessoas e lugar. Então vamos a ela. A história conta que havia um homem muito rico, coberto de púrpura, as melhores condições financeiras, e um mendigo que vivia à sua porta, e os 2 morreram. O homem rico se encontrou num lugar muito ruim, um lugar de tormento. E o homem pobre, Lázaro, ele foi levado imediatamente para o seio de Abraão. Um lugar de conforto, um lugar de descanso. E no decorrer dessa história, esse homem que estava no lugar de tormento, olha para cima e percebe Abraão confortando Lázaro. E ele diz: por favor, mande que Lázaro molhe sua mãe e venha me refrescar, porque esse lugar é terrível. E Abraão começa a descrever o lugar. Então nós vamos agora ver que lugar era esse, que também está dividido em 3 espaços. Um lugar de tormento, onde estava aquele homem rico. Um lugar de conforto, de descanso, onde estava Lázaro com Abraão. E um grande abismo, um profundo abismo, uma fenda que existia entre esses 2 lugares. Lugar de tormento e lugar de consolo. É interessante perceber na história que Jesus gasta bastante tempo para falar desse lugar de tormento. Por quê? Por que a intenção de Jesus em gastar mais tempo para falar de um lugar de sofrimento do que para falar de um lugar de consolo? Porque Jesus estava apelando aos corações dos seus ouvintes e de nós que lemos o texto agora, para escapar desse lugar. Esse lugar é muito triste. E existe uma forma para nós nos livrarmos desse lugar. Vamos continuar com a história. E o homem, no lugar de tormento, continua conversando com Abraão. E ele diz: então pede para Lázaro voltar e falar para os meus parentes que existe esse lugar. Esse lugar é real. Esse lugar é físico. Para que Lázaro avise, para que eles não venham para esse lugar. E Abraão disse: os profetas falaram, Moisés falou, e ninguém ouviu. Nem se um morto ressuscitar, eles ouvirão. É assim a história. E como aplicá-la para nós? Para nós, existem esses 3 lugares. Um lugar de tormento, uma fenda que separa o lugar de repouso e de consolo. E Jesus Cristo foi à cruz para que hoje você tivesse possibilidade de lavar os seus pecados com o sangue do Cordeiro e não ir para o lugar de tormento. Quando Jesus Cristo foi à cruz, ele morreu, teve um tempo da morte física dele até a ressurreição. E é nesse tempo que ele visita o Hades, o lugar que nós estivemos falando até agora, ou Seol, se você preferir. E Jesus tirou dali os espíritos que estavam cativos. De onde? Do lugar de consolo. Porque se você ler o texto bíblico, você vai perceber que para esse lugar de tormento iriam as pessoas desde a criação do mundo que não foram fiéis a Deus.
As pessoas que foram fiéis a Deus, que os seus pecados foram expiados por o sangue de um animal, lembra que era assim no Velho Testamento? O sangue do animal era passado na pessoa, uma gota desse sangue na testa da pessoa, e esse animal era solto e os pecados eram redimidos. O animal era morto e o seu sangue era derramado. Mas de uma forma ou de outra, era um animal. Então, as pessoas que foram fiéis a Deus, que fizeram expiação pelos seus pecados, estavam no seio de Abraão. Quem seriam eles? Abraão em primeiro lugar. E depois nós vamos encontrar Davi, Moisés, agora do Novo Testamento, Paulo, Pedro e tantos outros que foram fiéis a Deus. Por isso Jesus Cristo visita o Hades, ou o Seol, e lá no lugar de descanso, ele pega o seu povo e agora nós temos o paraíso. Por que nós temos tanta certeza disso? Porque o próprio Jesus, conversando com aquele ladrão que foi crucificado ao seu lado, ele disse para o ladrão, numa resposta a ele, que disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Acabou o Seol, acabou o Hades, não acabou o lugar de tormento. Porque quem vai para o lugar de tormento, esse lugar é definitivo. Porque depois que você morre, você não tem chance de aprender mais nada. Não existe alguma coisa no meio do caminho. Ou você vai para o lugar de tormento, ou você vai para o paraíso levado pelos anjos até Jesus. Porque foi isso que aconteceu. E é isso que acontece com as pessoas que recebem Jesus Cristo como seu Salvador. Por isso Jesus gasta tempo para falar a respeito desse lugar de tormento. Porque desse lugar não tem saída. Não existe um lugar onde você vai passar para ficar algum tempo ali, para depois ser recolhido para o paraíso. Isso não tem base bíblica. Ou você vai passar a eternidade num lugar de tormento, e eu queria que você atentasse para a história, porque a pessoa que está no lugar de tormento tem consciência de que ela está ali porque rejeitou Jesus Cristo de Nazaré nos nossos dias. Não foram fiéis no Velho Testamento, mas para nós o sangue de bode já não tem mais nenhum valor. Agora é o sangue do Cordeiro vertido na cruz do Calvário, e a ressurreição de Jesus nos dá garantia de que os anjos do Senhor, na nossa morte, nos levarão e encontraremos com Jesus Cristo e com todas as outras pessoas no paraíso. Ou se não, se você acredita nos textos bíblicos que falam sobre os últimos dias, quem sabe, no toque da trombeta, ouviremos o nosso nome e subiremos e encontraremos com Jesus Cristo nos ares e seremos conduzidos para o paraíso. Venha conosco, venha viver a eternidade com Jesus. Basta reconhecer que você é pecador, confessar os seus pecados e vir para Jesus. E Ele escreverá o seu nome no livro da vida. Deus te abençoe.